Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Olá, pessoal. Hoje, nosso bate-papo vai ser um pouco mais sério, mas muito necessário. Vamos falar sobre demência e, especificamente, sobre os sinais que quase ninguém conhece. Muitas vezes, a gente só associa a demência ao esquecimento, mas existe muito mais além disso. São pequenos sinais, silenciosos, que vão surgindo no dia a dia e que podem passar despercebidos. A gente não se dá conta, mas pode estar diante de algo maior. Eu sei que pode ser difícil falar sobre isso. Afinal, quem não sente aquele friozinho na barriga só de pensar na possibilidade de perder as memórias ou ver alguém querido passar por isso, não é? Mas saber, conhecer esses sinais, pode fazer toda a diferença. Pode ser o ponto de partida para procurar ajuda e cuidar da saúde de quem amamos. Então, fica aqui comigo até o final. Vamos juntos entender melhor esses sinais, sem pressa, com carinho. E já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal Saúde Perfeita 60+ e compartilhar este vídeo. A saúde é um bem precioso, e quanto mais pessoas estiverem informadas, mais podemos ajudar. Agora vamos lá. Quem não gosta de um docinho, não é? Aquele pedacinho de bolo, um brigadeiro ou um bombom para alegrar o dia. Mas você sabia que a preferência por alimentos doces pode ser um dos primeiros sinais de demência? Esse é um detalhe que poucos conhecem, mas que pode fazer toda a diferença. Vamos entender juntos por quê. Quando a demência começa a se instalar, as papilas gustativas, aquelas pequenas estruturas na nossa língua que nos permitem sentir o sabor dos alimentos, começam a mudar. Com o tempo, elas vão ficando menos sensíveis, e os sabores que antes eram intensos já não são mais percebidos da mesma forma. Como consequência, a pessoa começa a buscar algo mais doce, algo que possa estimular as papilas e trazer de volta aquela sensação de prazer. E assim, de forma quase imperceptível, o doce começa a fazer parte do dia a dia de maneira exagerada. Mas o que é mais curioso e importante de entender é que essa mudança não é apenas uma questão de gosto. Há também uma explicação científica. Estudos recentes mostram que o cérebro, assim como o pâncreas, pode produzir insulina. E quando a demência se instala, os níveis dessa insulina cerebral podem diminuir. Esse desequilíbrio provoca um desejo maior por açúcar, já que o corpo e o cérebro buscam uma fonte rápida de energia. Não é por acaso que pessoas com demência, especialmente nos primeiros estágios, começam a ganhar peso e adotam padrões alimentares menos saudáveis. Agora, preste atenção, se você ou alguém que você ama começou a mostrar um desejo excessivo por doces, isso pode ser um sinal de alerta. Claro, todos nós temos nossos momentos de gula, mas quando isso se torna frequente, é hora de observar e, talvez, procurar ajuda médica. O importante é lembrar que, quanto mais cedo identificamos esses sinais, maiores são as chances de melhorar a qualidade de vida. O olfato é um dos sentidos mais subestimados, você já parou para pensar nisso? Ele nos conecta ao mundo de uma maneira muito profunda. O cheiro do café pela manhã, o aroma das flores no jardim, o perfume de alguém especial. Esses pequenos momentos de conexão sensorial fazem parte da nossa vida de um jeito único. Mas o que poucos sabem é que a perda de olfato pode ser um sinal precoce de demência. E não estamos falando daquele resfriado que te faz perder o olfato por uns dias. Estamos falando de uma perda gradual, persistente, que vai se instalando devagar e sem aviso. Estudos mostram que essa perda está fortemente associada à perda de função cognitiva. O que acontece é que, quando o cérebro começa a ser afetado pela demência, algumas áreas responsáveis pelos nossos sentidos, incluindo o olfato, são prejudicadas. Você pode estar se perguntando, por que o olfato? Bem, a região do cérebro que processa os cheiros também está conectada às áreas que controlam a memória e a cognição. Então, quando a demência começa a afetar essas regiões, o olfato pode ser um dos primeiros sentidos a sofrer. Isso significa que, se alguém que você conhece perdeu o olfato sem uma causa aparente, pode ser o momento de procurar uma avaliação médica mais detalhada. E aqui vai um alerta: a perda de olfato pode não ser algo que percebemos imediatamente. Muitas vezes, a pessoa só percebe quando já perdeu grande parte da capacidade de sentir cheiros. Por isso, é importante estar atento a pequenas mudanças no dia a dia.
Às vezes, aquele café da manhã que antes tinha um cheiro irresistível pode não provocar mais nenhuma reação, e isso é um sinal que não deve ser ignorado. As convulsões são um dos sinais mais inesperados e assustadores que podem aparecer em casos de demência. Quando pensamos em convulsões, nossa mente vai direto para doenças como epilepsia, mas você sabia que elas também podem ocorrer em pessoas com demência, especialmente nos estágios avançados? Mas aqui está o ponto crucial: as convulsões podem aparecer muito antes de qualquer outro sintoma mais visível da demência, como o esquecimento ou as confusões mentais. E, justamente por serem inesperadas, muitas vezes associamos esses episódios a outras causas, sem imaginar que podem estar relacionados à degeneração do cérebro. O que acontece é que a demência afeta as conexões cerebrais de várias maneiras. Algumas dessas alterações provocam curtos-circuitos no cérebro, por assim dizer, levando a episódios de convulsões. Eles podem ser breves, mas são um alerta importante de que algo está acontecendo no cérebro. Em alguns casos, essas convulsões podem ser discretas e não causar grandes espasmos, tornando-as difíceis de identificar. Mas, se uma pessoa com histórico de demência ou problemas cognitivos apresentar convulsões, é essencial buscar orientação médica imediata. Se você já presenciou uma convulsão, sabe como pode ser assustador. A sensação de impotência é avassaladora, e a pessoa afetada pode não ter consciência do que está acontecendo. Mas é nesse momento que precisamos agir com calma e atenção. Convulsões podem ser o primeiro sinal de que algo mais grave está se desenrolando, e buscar ajuda é essencial para garantir um diagnóstico adequado e um tratamento correto. A incontinência urinária é outro sinal que pode passar despercebido ou ser confundido com o processo natural de envelhecimento. Quem nunca ouviu falar de alguém mais velho que começa a ter dificuldades em controlar a bexiga? Acontece que, em muitos casos, esse não é um simples sintoma da idade, mas pode ser um sinal precoce de demência. Conforme a demência avança, o cérebro vai perdendo sua capacidade de controlar funções básicas do corpo. Isso inclui o controle da bexiga. A pessoa pode começar a ter acidentes frequentes, sentir uma urgência repentina para urinar ou, em casos mais graves, perder totalmente o controle dessa função. A incontinência pode ser um tema difícil de discutir, especialmente porque muitas pessoas se sentem envergonhadas. É algo que mexe com a autoestima e pode levar ao isolamento. Afinal, quem quer falar sobre um assunto tão íntimo, não é? Mas ignorar esse sinal pode significar deixar de lado uma pista importante sobre o que está acontecendo com o corpo e a mente daquela pessoa. As quedas. Uma realidade que muitas pessoas enfrentam à medida que envelhecem. Às vezes, culpamos a falta de equilíbrio, a fraqueza muscular, ou até mesmo aquele tapete mal colocado no chão. Mas você sabia que quedas repetidas e desmaios podem ser um alerta silencioso de algo mais profundo? Esses episódios podem indicar que o cérebro está perdendo sua capacidade de controlar o corpo, e isso pode estar relacionado ao início da demência. As quedas, especialmente aquelas que acontecem sem motivo aparente, podem ser um sinal de que o cérebro está falhando em coordenar os movimentos de forma adequada. O que antes era um simples passo firme e confiante pode se tornar incerto, vacilante, como se o chão fugisse dos pés. E esse desequilíbrio não é apenas físico, ele também reflete um desequilíbrio no funcionamento cerebral. Além disso, os desmaios inexplicáveis, que surgem do nada, podem ser um indicativo de que o fluxo sanguíneo para o cérebro está comprometido ou de que há alguma disfunção no sistema nervoso. Em casos de demência, o cérebro pode começar a ter dificuldades em regular a pressão arterial e manter o fluxo de sangue constante para todas as suas áreas. Isso faz com que o corpo, de repente, desligue, causando o desmaio. Imagine a aflição de alguém que, sem aviso, sente o chão desaparecer sob seus pés. É uma sensação de perda total de controle. E quando isso acontece repetidas vezes, é importante estar atento. Quedas frequentes ou desmaios não são algo a ser ignorado. Eles podem ser um dos primeiros sinais de que algo está errado com as funções cerebrais e merecem atenção médica imediata. Agora, vamos falar sobre algo que pode ser especialmente perturbador tanto para quem vive quanto para quem presencia: as alucinações visuais. Imagine, de repente, ver coisas que não existem. Seres, sombras, objetos que aparecem como se fossem reais, mas que, na verdade, estão apenas na mente. É difícil, não é? Esse é um dos sinais mais sutis e devastadores da demência que muitas pessoas desconhecem.
As alucinações visuais acontecem quando o cérebro começa a confundir a realidade com aquilo que ele cria. Em vez de interpretar corretamente o que os olhos estão vendo, ele gera imagens próprias, levando a pessoa a acreditar em coisas que não estão ali. Em alguns casos, essas alucinações podem ser simples, como ver um animal passando ao longe ou um objeto que parece fora do lugar. Em outros casos, podem ser extremamente assustadoras, como ver figuras humanas desconhecidas ou até sentir que está sendo seguido por algo. Essas alucinações não apenas confundem a pessoa, mas também afetam profundamente sua relação com o mundo ao redor. Imagine olhar para sua sala de estar e, de repente, ver uma pessoa estranha sentada no sofá. Ou caminhar pelo jardim e perceber uma sombra que se move rapidamente, como se alguém estivesse te observando. É assustador, perturbador, e pode levar a um medo constante. E o mais importante, quando essas alucinações começam a acontecer, é um sinal de que a demência está avançando. O cérebro está perdendo a capacidade de distinguir o que é real do que é imaginário. Se você ou alguém próximo a você começar a relatar ver coisas que claramente não estão ali, é essencial procurar ajuda médica. As alucinações visuais são um grito silencioso do cérebro, pedindo por atenção. O sono. Esse momento sagrado em que o corpo e a mente descansam, se renovam e nos preparam para um novo dia. Mas, para muitas pessoas com demência, o sono se torna um campo de batalha. Distúrbios do sono são muito mais comuns em pessoas com demência do que se imagina, e esse é um sinal que muitas vezes é ignorado ou atribuído ao simples envelhecimento. Quem nunca passou uma noite em claro, não é mesmo? Mas quando isso começa a acontecer com frequência, e de maneira imprevisível, pode ser um sinal de que algo mais profundo está acontecendo no cérebro. A demência afeta o ciclo do sono de várias maneiras. Algumas pessoas podem começar a dormir durante o dia e ficar acordadas a noite inteira. Outras podem ter dificuldades em cair no sono ou acordar várias vezes durante a noite, sem nenhuma explicação aparente. O cérebro, que antes regulava o sono e nos ajudava a descansar, agora está confuso. Ele não sabe mais a diferença entre dia e noite. E isso afeta profundamente o bem-estar da pessoa. A falta de sono leva à irritabilidade, à confusão e à fadiga constante, criando um círculo vicioso que agrava ainda mais os sintomas da demência. Então, se alguém que você ama começa a ter problemas para dormir, acorda frequentemente à noite ou troca o dia pela noite, é importante prestar atenção. Não é apenas uma questão de idade, mas pode ser um dos primeiros sinais de demência se manifestando. Por fim, chegamos a um dos sinais mais desafiadores e dolorosos: as mudanças no humor e comportamento. Sabe aquela pessoa que você conhece há anos, com um temperamento tranquilo, sempre calma e equilibrada? Quando a demência começa a afetar o cérebro, essa pessoa pode se transformar. Irritabilidade, agressividade, tristeza profunda ou até explosões emocionais podem surgir do nada. Essas mudanças não acontecem porque a pessoa quer. Na verdade, é como se o controle emocional fosse roubado de dentro dela. O cérebro, que antes gerenciava nossas reações e emoções, agora está confuso. Aquele controle natural sobre como reagimos às situações do dia a dia começa a se desfazer. Você já presenciou alguém mudar de comportamento drasticamente? Um dia, está sorrindo e conversando normalmente, e no outro, qualquer pequena coisa é motivo para raiva ou lágrimas. Isso pode ser assustador, mas é importante entender que a pessoa não está agindo assim por escolha. A demência altera a forma como processamos emoções, tornando-as imprevisíveis. Então, se alguém que você ama começa a demonstrar comportamentos e humores que não são típicos da sua personalidade, é hora de prestar atenção. Não se trata apenas de uma fase difícil ou de mudanças naturais da idade, mas de um sinal de que o cérebro está em sofrimento. E assim, chegamos ao final desse nosso bate-papo. Eu sei que o assunto é pesado, mas entender esses sinais pode mudar o rumo das coisas. Quanto mais cedo identificarmos esses pequenos alertas, maiores são as chances de buscar ajuda, de cuidar, de dar mais qualidade de vida àqueles que amamos. Se você notou algum desses sinais em você ou em alguém próximo, não hesite em procurar um médico. Lembrando que esses sinais não significam necessariamente que há demência, mas são uma oportunidade de investigar e cuidar. A saúde do cérebro é preciosa, e quanto mais atentos estivermos, melhor será o futuro. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal A Saúde Perfeita 60+ e compartilhar este vídeo com quem pode precisar dessa informação.
Juntos, podemos fazer a diferença. Obrigado. Até a próxima, e cuide-se bem.